Já paramos para pensar em como é possível pegar textos escritos há milhares de anos e aplicar no nosso mundo hoje, sem estragar ou distorcer o sentido original deles? Bom, para navegar por toda essa complexidade das escrituras antigas nesta nossa análise de hoje, a gente precisa fazer uma separação muito clara, uma distinção fundamental mesmo entre o que é eterno e o que, digamos assim, era estritamente temporal. Para guiar esse nosso estudo, vamos usar 3 símbolos bem visuais que vão nos acompanhar. Primeiro, o coração, que vai representar os mandamentos. Depois, o livro aberto, simbolizando as doutrinas. E, por fim, a lâmpada acesa, ilustrando os princípios. Juntos, eles formam a base perfeita para a gente compreender o passado, viver o presente e, claro, refletir o que é eterno. Tudo isso se apoia numa ideia clássica lá do apóstolo Paulo que diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Mas olha só, aqui entra um detalhe absolutamente crucial para quem leva o estudo a sério. Ser inspirada não significa que toda e qualquer regrinha precisa ser aplicada ao pé da letra exatamente do mesmo jeito em todas as épocas da história. Então, vamos começar pelo coração de tudo, os mandamentos. São ordens diretas dadas por Deus que expressam valores eternos. Eles refletem o próprio caráter moral do Criador. É só pensar naquelas regras inegociáveis que formam a base ética de toda a humanidade, tipo a proibição do homicídio ou do roubo. São diretrizes primárias, absolutas e que não mudam de jeito nenhum. Avançando um pouquinho dessa base moral, a gente chega nas doutrinas, o nosso livro aberto. São aqueles ensinos formais que revelam a verdade divina. Mas tem uma nuance histórica muito fascinante aqui. Enquanto algumas doutrinas são verdades permanentes para todos os séculos, outras foram desenhadas para contextos e sistemas muito específicos, servindo para resolver a situação de um momento exato no tempo. E, finalmente, os princípios, representados pela lâmpada. O que são eles? São as diretrizes espirituais eternas que a gente consegue extrair até mesmo das leis mais temporais que existem. Assim como uma lâmpada clareia o caminho no escuro, esses princípios mostram como uma instrução milenar, lá do passado, ainda consegue iluminar profundamente a nossa conduta e a vida hoje em dia. Agora, mergulhando um pouco mais fundo nos mandamentos, a tradição bíblica costuma dividir a lei em 3 dimensões bem distintas: a moral, a civil e a cerimonial. Cada uma delas com propósitos e prazos de validade diferentes. A lei moral, ela é atemporal, vale para sempre. Em contraste total, as leis civis e cerimoniais eram estritamente teocráticas, ou seja, foram feitas sob medida exclusivamente para a antiga nação de Israel. A lei moral, como a gente vê no Decálogo, não pertence apenas àquele contexto do antigo Israel. Ela forma a própria ordem moral do universo inteiro. O teólogo João Calvino definiu isso com uma precisão incrível quando disse que a lei moral é o testemunho perpétuo da vontade de Deus. É um padrão que fica intacto, simplesmente porque a fonte dele não muda. Por outro lado, as leis cerimoniais e civis funcionavam quase como um escudo superprotetor e hiperespecífico para aquela época. Elas ensinavam conceitos complexos através de ações pedagógicas, evitavam doenças com regras sanitárias super rigorosas e construíam o tecido social da nação. Sabe qual era o grande objetivo final de todas aquelas restrições de agricultura e de alimentação? Separar visivelmente Israel das nações pagãs ao redor. Então, a gente tem um contraste histórico gigante por aqui. De um lado, as doutrinas atemporais, como o valor inegociável da vida humana ou a santidade, que quebram qualquer barreira de cultura ou tempo. Do outro, as doutrinas temporais, que envolviam aquele sistema mega complexo de sacrifícios de animais e regras de pureza levítica. Elas eram como sombras do que estava por vir, com validade apenas para aquela estrutura daquele momento exato. E é exatamente aqui que mora uma armadilha enorme. Tentar aplicar textos antigos ao pé da letra hoje, sem interpretar a natureza deles, gera legalismo e um anacronismo sem tamanho. Vamos ser lógicos. Se a gente fosse defender a obediência literal a todas as antigas regras cerimoniais hoje, para manter a coerência, a gente precisaria restaurar sacrifícios de animais e todo aquele calendário de festas mosaicas. Não faz sentido, né? Tá, mas como a gente foge dessas distorções teológicas? A resposta está no que chamamos de ponte hermenêutica. É a ferramenta maravilhosa que conecta com total segurança o texto lá da antiguidade com o nosso mundo moderno. Funciona em 2 passos básicos. Primeiro vem a exegese, focada em desvendar o passado, e depois a hermenêutica, focada em aplicar tudo isso no nosso presente. O primeiro pilar, a exegese, é como fazer uma investigação histórica bem rigorosa. É preciso se perguntar: o que aquelas palavras significavam para o pessoal que ouviu pela primeira vez?
Qual era o cenário político, social e, o mais importante de tudo, qual era o problema pontual que estava sendo resolvido naquela cultura de milhares de anos atrás? Sem essas respostas em mãos, não tem como dar o próximo passo com segurança. Com esse contexto histórico todo desvendado, a gente atravessa a ponte para a hermenêutica. O grande objetivo agora é extrair o valor espiritual prático para os nossos dias. A gente tem que se perguntar, existe um princípio imutável escondido por trás dessa norma antiga? E de forma bem crítica, o Novo Testamento reafirma esse princípio ou ele dá a entender que aquela exigência literal já cumpriu totalmente o papel dela? Vamos ver essa ponte funcionando na prática? Pensa na lei lá de Deuteronômio sobre construir parapeitos nos telhados das casas. Naquela época, no Oriente Médio, os telhados eram retos e o pessoal passava muito tempo lá em cima. A regra era para evitar que alguém caísse. A arquitetura mudou, a lei literal ficou lá atrás, mas o princípio extraído é eterno. A gente tem responsabilidade pela segurança de quem está ao nosso redor. Hoje, esse mesmíssimo princípio bíblico é o que fundamenta qualquer norma de segurança no trabalho. Genial, não é? Tem outras coisas que parecem super estranhas à primeira vista, mas que mostram como essa extração de princípios é rica. Pega aquela proibição de não cozinhar o cabrito no leite da própria mãe. Parece absurdo, mas historicamente estava ligado a práticas religiosas repulsivas dos cananeus. Qual é o princípio oculto aí? Ficar completamente longe da idolatria. E aquela regra de não misturar tecidos diferentes na mesma roupa? Na época tinha um peso simbólico fortíssimo sobre manter a clareza e a distinção daquilo que é consagrado. Tudo tem um porquê. E onde o Novo Testamento se encaixa no meio disso tudo? Os textos deixam muito claro que Jesus jamais jogou fora essa bússola moral do passado. Muito pelo contrário. Quando a gente lê o Sermão do Monte, fica evidente que Cristo cumpriu as demandas cerimoniais, mas ele aprofundou a ética da lei moral. A obediência deixou de ser só uma casca externa. O foco da pureza passou a mirar direto nas intenções mais profundas lá no fundo do coração. E só para deixar bem claro, esse método não é nenhuma novidade ou invenção moderna. Essa ponte hermenêutica sempre foi a base da abordagem cristã ao longo dos séculos. Os pais da igreja e os grandes reformadores já faziam exatamente isso. Eles interpretavam o contexto, tiravam princípios brilhantes de leis que pareciam ultrapassadas e identificavam como Cristo cumpriu tudo aquilo, para só então aplicar a verdade na prática com muita responsabilidade. Então, para fecharmos este nosso estudo de hoje, fica uma provocação para a gente pensar. Se até aquelas regrinhas antigas, super restritas, carregam um peso espiritual enorme, como é que uma leitura mais profunda, uma exegese bem feita, pode mudar a forma como a fé é vivida no dia a dia? O grande desafio não é viver preso num literalismo cego, mas sim ter a sensibilidade de buscar a verdadeira intenção de Deus, que brilha muito mais, muito além das palavras escritas na página.